Para ganharmos tempo, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, capítulo de número 4. Creio que Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações nesta noite. Confesso que fiquei muito feliz com a notícia do pastor, dos temas para ensino. É algo que realmente, alguns dias eu tinha conversado com a minha esposa e falei com ela, seria interessante, botar um tema e alguns cultos de ensino dentro daquele tema, mas o Espírito que testemunha o meu coração, testemunha também ao seu. E eu fico muito feliz. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 4. Aleluias. Vamos ler o capítulo inteiro. E eu quero expor o capítulo de número 4 nesta noite para a igreja. E ele nos diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós? Porventura não vem disto, de saber dos vossos deleites e dos vossos membros que guerreiam dentro de si? Cobiçais e não tendes, matais e sois invejosos. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastarem com vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Levantai as mãos, ó pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Convertam-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falai mal um dos outros, pois quem fala mal do seu irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas é juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao outro? Eis agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida, senão um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece? Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos tudo aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções, e toda a glória como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Podeis assentar na presença do Senhor. A epístola de Tiago, ela é uma epístola um tanto quanto diferente das demais epístolas do Novo Testamento, porque a epístola de Tiago, ela vai nos trazer conselhos bastante práticos e objetivos. Tiago está escrevendo para uma igreja buscando combater ali as práticas pecaminosas que haviam dentro daquela igreja. Ele não está preocupado em ser tão teológico, em trazer palavras difíceis como muitas vezes encontramos nas cartas de Paulo, mas a preocupação de Paulo, o foco de Paulo é com a comunidade cristã que estava ali naquele lugar. Não podemos esquecer que Tiago está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que é chamada de dispersos no capítulo 1, porque haviam fugido devido à perseguição por causa da sua fé. E quando nós vemos a epístola de Tiago, eu me lembro que a última exposição que eu fiz aqui foi a exposição do capítulo 1 de Tiago, que eu falava a respeito do versículo 2, onde ele fala para termos muita alegria ao passarmos por grandes provações, ou por várias provações.
E no versículo 5 ele vai dizer que se você não consegue passar por provações com alegria, é porque você não tem sabedoria. Mas se você não tem sabedoria, peça a Deus. E esse vai ser o foco da carta de Tiago. Ele vai falar a respeito de uma sabedoria que não vem do homem. Ele vai falar a respeito de uma sabedoria que não vem dos conhecimentos, dos livros seculares aos quais nós muitas vezes lemos, mas ele vai falar a respeito de uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus, e ele vai nos aconselhar a buscarmos essa sabedoria para resolver os nossos problemas diários da nossa vida. Tiago ele vai começar no capítulo 1 falando a respeito das provações, aqueles que não têm que busquem essa sabedoria, e ele vai prosseguir falando mais adiante ainda no capítulo 1, para não confundirmos quando estivermos passando por provações, e que venhamos a dizer que o Senhor está nos tentando, porque o Senhor a ninguém tenta, e ele diz que as tentações vêm de dentro do homem, essas tentações que podem surgir em meio às provações da vida, são produzidas pelo nosso coração, pela nossa alma corrompida pelo pecado. E Tiago ele vai dar 3 conselhos bastante práticos. Ele vai dizer: quando vocês estiverem passando pelas provações, tomem bastante cuidado com as tentações. E para que vocês evitem cair nessas tentações, vocês sejam prontos a ouvir, tardios a falar e tardios a irar-se. E esse foi o tema da exposição passada. Mas Tiago ele continua ainda falando a respeito desta sabedoria do alto, que devemos colocar em nossas vidas e buscar ela com todo o ímpeto, com todo o desejo, que devemos abrir mão da nossa sabedoria humana e buscar a sabedoria de Deus. E ele vai falar a respeito desses conselhos no final do capítulo 1, capítulo 2 e no início do capítulo 3. Mas quando ele chega no final do capítulo 3, todos os teólogos eles são unânimes em dizer que o final do capítulo 3 é o ápice da carta de Tiago. Porque quando Tiago chega no capítulo 3, a partir do versículo 15, ele vai falar a respeito dessa sabedoria que vem do alto. Ele vai dizer que essa sabedoria ela é poderosa, ela traz paz. E ele vai dizer, mas a sabedoria que do alto vem, no versículo 17, ela vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da sabedoria semeia-se na paz, e a paz para os que exercitam a paz. Que sabedoria gloriosa! Já pensou, meu amado irmão, você resolver os problemas da sua vida com mansidão, com paz, com alegria, sem as dificuldades que muitas vezes a sabedoria que ele vai dizer ali no versículo 14, que é chamada de sabedoria de baixo. Ali no versículo 15 ele vai dizer: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago ele faz um contraste entre as duas sabedorias, a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem de baixo. E ele vai dizer que a sabedoria que vem de baixo, ela é terrena, ou seja, ela está amoldada ao padrão deste mundo. Muitas pessoas têm abrido mão da sabedoria de Deus, muitos têm deixado os seus problemas serem resolvidos pela sabedoria secular, pela sabedoria deste mundo, pela sabedoria filosófica, que muitos têm aprendido através até de programas de televisão, de livros que leem, e acham que essa sabedoria, ela vai trazer paz para a sua vida. Mas Tiago está dizendo que esta sabedoria de baixo, ela é terrena. Mas além de terrena, ela também é animal. Ou seja, ela é instintiva. É uma sabedoria que não traz moderação, que não traz controle, mas é uma sabedoria que muitas vezes no momento da dificuldade, ela eleva nós a atingirmos uma ira, uma revolta, e podemos muitas vezes ofender pessoas e destruir tudo ao nosso redor por causa dessa falta de temperança, que faz parte dos frutos do Espírito Santo.
E ele ainda vai dizer que esta sabedoria, ela é terrena, ela é animal, e ela também é diabólica. Porque o diabo é quem tem influenciado muitos a tomar as suas decisões. Ah, irmão, o que é isso? Infelizmente é uma realidade da nossa atualidade. Muitos têm deixado a sabedoria de Deus e têm seguido a sabedoria mundana. Não, porque ele é um psicólogo renomado, ele sabe como ensinar a criar os filhos, ele sabe como resolver o problema dentro do casamento. Eu preciso ouvir este homem, porque este homem sabe o que está falando. Mas Tiago vai dizer que existe uma sabedoria muito melhor do que essa, e ela não vem do homem, ela não é animal, ela não é diabólica, mas ela vem de Deus para mim e para a tua vida. Aleluia! E ele nos aconselha a buscarmos esta sabedoria, uma sabedoria que resolve os problemas, uma sabedoria que produz em nossas vidas os frutos do Espírito. E ele termina o capítulo de número 3, falando a respeito da paz que essa sabedoria traz. Uma paz que o mundo não conhece, uma paz que está acima de todo entendimento, uma paz que é inexplicável, porque é uma paz que vem de Deus, que flui de dentro de nós, e é chamada também de paz com Deus. Nós estamos estudando ali em casa com a minha família a Epístola aos Romanos, e eu falava a respeito disso no último estudo nosso, a respeito da paz, que ela é a paz de Deus, mas também paz com Deus. E a paz de Deus, ela vem devido à paz com Deus que recebemos por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Porque através do sacrifício de Jesus Cristo, agora não somos mais inimigos de Deus, que outrora éramos inimigos, estávamos mortos em pecados e delitos, mas agora por causa do sacrifício de Cristo, através da fé na obra de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. E agora por causa da paz com Deus, nós temos a paz de Deus em nossas vidas, que é uma paz que não é abalada pela circunstância, é uma paz que não é abalada pelos problemas diários da nossa vida, mas é uma paz perseverante, que provém do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aleluia! E ele termina o capítulo 3 dessa forma maravilhosa. Mas quando nós olhamos para o capítulo 4, nós vemos que ele muda o rumo da conversa. Nós vemos que ele começa a falar de uma maneira brusca a respeito de guerras e de pelejas que haviam no meio daquele povo. Não podemos esquecer que Tiago está escrevendo para um povo que estava sofrendo, um povo disperso que estava longe da sua casa, e agora por causa daquelas circunstâncias, eles estavam reagindo àquele momento com a sabedoria de baixo. Eles haviam deixado de ouvir a sabedoria de Deus, e eles estavam ouvindo a sua própria sabedoria, influenciada muitas vezes pelas circunstâncias, pelos problemas. E Tiago vai dizer que eles eram agora amargos, que eles pelejavam contra os seus irmãos, que eles tinham brigas entre si próprios. E Tiago vai exortar dizendo: de onde vêm essas lutas? Mofate vai dizer que é como se Tiago estivesse dizendo agora: eu estava falando de paz, mas como vou falar de paz com vocês, se tudo que vocês sabem é guerrear, é pelejar um contra os outros? Porque abriram mão da sabedoria de Deus e têm buscado a sabedoria de baixo. E ele vai dizer: de onde vêm esses problemas? E ele mesmo responde, ele diz: ora, vem das paixões que militam dentro de vocês. Quando nós abrimos mão da sabedoria de Deus e resolvemos viver obedecendo à sabedoria de baixo, nós assumimos uma vida autossuficiente. Nós dizemos no nosso íntimo que nós não precisamos daquilo que Deus nos diz. Nós não precisamos ouvir os conselhos de Deus, porque eu sei resolver esta situação da minha maneira.
Quando eu olho para o meu casamento passando por dificuldades, e muitas vezes Deus levanta homens desse altar falando: olha, a palavra de Deus diz assim para você, a palavra de Deus te fala isso, te fala aquilo. Você diz: não, mas eu já sei, eu sei como lidar com esta situação. Você está dizendo que você não precisa da sabedoria de Deus, porque você já tem uma sabedoria, que é a sabedoria de baixo. E essa sabedoria, muitas vezes, como eu citei aqui, ela pode destruir tudo ao seu redor. Eu quero falar aqui de algumas marcas dessa vida autossuficiente. Porque muitas vezes, quando nós temos essa vida autossuficiente, Tiago vai dizer aqui no primeiro versículo do capítulo 4, que a primeira marca dessa vida autossuficiente é o egoísmo. É uma vida autocentrada. Da onde vêm essas guerras que surgem entre vocês, essas brigas? Vem das paixões que estão militando e brigando dentro de vocês. Nós não queremos assumir que o problema das guerras muitas vezes são os nossos sentimentos. Não queremos assumir que os problemas muitas vezes são causados por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba, do nosso egoísmo, de acharmos que tudo gira ao nosso redor, e que a nossa sabedoria mundana, animal, diabólica, é a sabedoria correta a ser seguida. Muitas vezes é muito difícil. Nós chegamos, às vezes, eu e minha esposa, Deus tem nos chamado para um ministério muito lindo, que é ajudar pessoas em dificuldade. Dificuldade dentro do seu matrimônio, dentro do seu lar, e nós não precisamos ir atrás. Deus tem enviado essas pessoas para nós, e nós temos abraçado essas pessoas, mas muitas vezes eu quero dizer para você que nós ouvimos coisas terríveis. Nós ouvimos a sabedoria de baixo berrando dentro da boca daquelas pessoas. Porque muitas vezes a briga está acontecendo e a outra pessoa diz: não, é porque ela não entende o que eu estou falando, é porque ela não aceita a paixão que está dentro do meu coração guerreando, é porque ela não aceita a minha sabedoria. Não, porque este homem não entende os meus sentimentos, não, porque este homem não sabe lidar comigo. Uma vida autocentrada, egoísta, que acha que tudo gira ao seu redor. E isso tem sido um prato cheio para o diabo, porque ele tem levantado muitas vezes e tem infiltrado em várias igrejas este tal deste evangelho coach, que diz que você tem que se afastar dessas pessoas, que você não pode se aproximar de pessoas que não têm o mesmo pensamento que você não pode se aproximar de pessoas que têm problemas na sua vida, porque a sua vida vai ser destruída por causa disso. Mas o próprio Jesus Cristo disse que Ele não veio para os sadios, mas veio para os doentes, aleluia. E essa é a nossa missão. Essa é a obra que Ele nos chamou para fazer. Abrir mão muitas vezes do comodismo e buscar aqueles que estão sofrendo, que estão sendo destruídos. Como eu posso dizer que amo a Deus se não amo o meu próprio irmão que eu vejo? Como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar os meus irmãos que estão se separando por causa de um problema de falta de entendimento, por causa da sabedoria de baixo? É necessário nós tomarmos uma atitude, a posição correta neste momento. Meu Deus, Deus está me levando para um lado, eu já esqueci todo o esboço que eu tinha preparado. Mas é porque Deus necessita falar neste momento com a igreja, que não é tempo de nós nos escondermos, é tempo de nós nos levantarmos com uma vida cristã, como o pastor disse aqui, demonstrando os frutos do Espírito na nossa vida, demonstrando a sabedoria de Deus que está sobre nós, para resolver os problemas cotidianos da nossa vida. E muitas vezes, o egoísmo, ele nos leva a achar que todos aqueles que são contra a nossa vontade, contra os nossos desejos, são nossos inimigos. E nós temos visto famílias sendo destruídas por causa do egoísmo.
Nós temos visto igrejas sendo destruídas por causa do egoísmo, porque eu tenho a sabedoria, porque eu conheço a resposta, porque eu estou certo e todo mundo está errado, e aquele que não aceitar a minha opinião é meu inimigo. E maridos têm tratado esposas como inimiga, esposas têm tratado maridos e filhos como inimigos, porque não aceitam aquilo que ela pensa. Sabedoria de baixo que nos leva a tratar muitas vezes a missão que Deus colocou em nossas mãos como causa de guerra. Paulo, em Efésios, capítulo de número 5, versículo 25, ele vai dizer: ei homens, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. É muito bonito dizer isso, né? Amar a esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Mas na prática é muito diferente. Na prática, muitas vezes nós não temos este amor, mas o que nós temos é um ódio, porque ela não concorda com os meus sonhos, ela não se adapta aos meus planos, aquilo que eu desejo. Então a melhor solução é me afastar dessa mulher, a melhor solução é o divórcio, é largar este homem que não acredita no meu potencial, que não acredita naquilo que eu quero fazer. A melhor solução é largar e destruir a família e cair em pecado. Isso é o que a sabedoria de baixo ensina. Mas quando nós olhamos para o amor de Cristo, ele não muda. Mesmo sendo nós pecadores. Quem aqui se converteu e depois que se converteu, entregou sua vida a Cristo, nunca mais pecou? Eu creio que não exista ninguém. Mas eu quero te dizer nesta noite, o pecado na vida do crente não é rotina. Muitas vezes é uma consequência, é um tropeço, que você cai, mas você não fica prostrado, você se levanta. Mas acima de tudo isso, o tombo que você caiu ontem não muda o amor de Jesus pela tua vida. O erro que você cometeu não mudou o amor de Cristo. Porque Ele previu muito antes do que nós nascêssemos. Ele previu tudo o que iria acontecer. O salmista diz que todos os meus dias já estão contados. E o Senhor já sabe o dia que eu vou nascer, sabe o dia que eu vou morrer. Ele sabia quando eu colocaria o primeiro baseado na minha boca. Ele sabia o primeiro dia quando eu cometeria um furto, um assalto. Ele sabia tudo o que eu iria fazer. Mas nem por isso Ele deixou de me amar. O amor de Cristo é incondicional. O amor de Cristo, ele não acaba porque nós caímos. Eu quero te dizer nesta noite, se você tem sido acusado pelo diabo, se a culpa está sobre você, dizendo Jesus não te ama, você caiu, você errou, eu quero te dizer, rejeite essa mentira do diabo sobre a sua vida. Jesus te ama e me mandou te dizer aqui nesta noite, Ele está de braços abertos para você. Aleluia. Esse é o amor de Cristo. Um amor incondicional, que não muda com as circunstâncias. E este é o amor que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter pelas nossas esposas. Esse é o amor, não um amor egoísta, mas um amor que se entrega em sacrifício pela sua esposa. Você sabe o que é isso? Ah, irmão, se um bandido chegar e for matar minha esposa, eu pular na frente e tomar um tiro, morrer por ela. Não. Entregar a tua vida em sacrifício pela tua esposa é mesmo quando a ira tenta tomar conta da tua vida. Mesmo quando a revolta quer florescer nas suas mãos, você dizer, olhando nos olhos dela: meu amor, eu te amo, meu amor, você é uma bênção de Deus na minha vida. É mesmo quando aquele marido chegou na sua casa embriagado, não é hora de você se levantar e dizer: bêbado, sem vergonha, sai da minha casa. Não, é hora de dizer: Jesus tem um plano na tua vida, meu amor, e eu estou do teu lado para te ajudar. Isso é entregar a sua vida em sacrifício.
abrir mão de muitas coisas da nossa vida, muitas vezes sentimental, como muitos costumam dizer, para amar e amar e amar incondicionalmente. Eu me lembro, um dia que eu estava conversando, isso me traz bastante emoção, porque é uma pessoa muito chegada ao meu coração. Uma pessoa estava desabafando comigo e dizendo algumas palavras que o seu pai havia dito para ela. E ela dizia: eu não consigo perdoar ele. Essas palavras parecem que gritam na minha mente. Eu deito, essas palavras estão comigo, eu levanto, essas palavras estão comigo, eu não consigo liberar perdão. Ele não merece, porque isso não é coisa que se diga para uma filha, para um filho. Eu me recordo que eu falei: Senhor, me ajuda. Ela está muito magoada. E naquele momento o Senhor falou para mim: por um acaso ela merecia perdão? Por um acaso você merecia perdão? Eu falei para ela: pense em tudo que você cometeu. Quantas palavras imundas você falou que ofenderam a Jesus? Quantos pecados sórdidos você cometeu, muitas vezes que os homens não viram, que trouxeram tristeza para o coração de Jesus. Mas quando você precisava de perdão, sabe o que ele fez? Ele disse: mais do que isso, eu dou a minha vida por você, eu me entrego por você. Eu entrego a minha vida, eu abro mão da minha glória, eu abro mão de tudo para poder ter você junto comigo. O meu perdão te alcança nesta noite. E ela naquele momento entendeu que ela não merecia ser perdoada, mas Jesus perdoou a vida dela. E agora nós olhamos para as pessoas e dizemos: ele não merece, ele não faz por merecer o meu perdão, ela não merece o meu amor, não merece o meu perdão. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos imitar a sabedoria do mundo, mas que nós devemos imitar a Cristo. Temos que ter a mente de Cristo, temos que ter o amor de Cristo, temos que andar como Cristo, temos que amar, temos que perdoar como Cristo. Aleluia. E isso é uma coisa que é totalmente contra a sabedoria de baixo. Porque a sabedoria de baixo me diz que eu sou o centro. A sabedoria de baixo, ela é egoísta. Eu gosto de 2 versículos que me chamam muito a atenção, que está em Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Paulo vai falar a respeito daqueles homens, e ele vai chamá-los de inimigos da cruz de Cristo. Como assim, inimigos da cruz de Cristo? O que será que eles fizeram de tão errado para serem chamados de inimigo da cruz de Cristo? Será que eles mataram? Será que eles adulteraram? Paulo vai dizer: sabe o que eles fizeram? Eles têm o seu Deus, eles têm como Deus o seu ventre. Isso dentro da filosofia é chamado de hedonismo. O que é isso, meu irmão? Você não precisa entender todo o contexto, mas o hedonismo significa buscar tudo para o meu prazer. Ou seja, a minha vontade, o meu ventre determina as minhas atitudes. Aquilo que está dentro de mim determina. Eu sou o Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Todas as pessoas têm que me servir e fazer a minha vontade. Ah, você vai casar, por que eu vou casar? Eu vou casar para ser feliz. Quando na verdade, eu já devia ter a felicidade em Cristo. E agora eu vou casar para fazer a pessoa feliz. E é por isso que casamentos têm sido destruídos. Porque pessoas têm buscado no seu cônjuge aquilo que só encontram em Cristo. Aquilo que só Jesus pode dar.
Essa felicidade que você está buscando no teu marido, essa felicidade que você está buscando na tua esposa, essa felicidade que muitas vezes você está buscando nos teus filhos, no teu trabalho, ou quem sabe em qualquer outro sonho que você deseja realizar, e você diz, quando eu conseguir eu vou ser feliz. Isso é mentira do diabo. Essa felicidade interior você só encontra em Cristo. Só Ele é quem tem a verdadeira paz, a verdadeira alegria para as nossas vidas. É Jesus, é tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. Quando nós entendemos que Ele é o centro de tudo, tudo vai mudar, a nossa vida vai ser transformada, até as nossas orações. Tiago diz, vocês guerreiam, vocês lutam, vocês buscam, vocês matam e não conseguem aquilo que querem. Não conseguem por quê? Porque não pedem, ou seja, eles não oravam, eles buscavam com a sua própria força. E daí ele diz, e quando pedem, não recebem por quê? Porque pedem mal, para os seus próprios deleites, para a sua própria vontade. Muitas vezes, nós passamos muito tempo sem orar, ou às vezes até oramos bastante. Pelo contrário, tem pessoas que oram todos os dias, mas as suas orações são orações hipócritas, egocêntricas, buscando apenas a sua vontade. Senhor, eu preciso disso, eu quero ser feliz. Senhor, me dá aquela mulher que eu vou ser feliz. Senhor, faz isso por mim que eu vou ser feliz. E Jesus está dizendo, e eu sou o motivo da tua felicidade, e você não me quer, você quer as coisas deste mundo. Muitas orações não são atendidas, porque são buscando apenas os bens deste mundo. E eu quero prosseguir, porque senão não dá tempo de eu terminar, as horas já estão indo embora. Eu quero falar a respeito do segundo ponto, que caracteriza uma vida autossuficiente. O segundo ponto está no versículo de número 13, onde Tiago diz assim, eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos, e teremos lucro. O segundo ponto de uma vida autossuficiente é que ela é materialista. Pessoas que esqueceram a vontade de Deus, pessoas que abandonaram a vontade de Deus de manifestar o seu reino na terra, e agora querem que o seu reino próprio interior seja manifestado através de bens materiais, através de riquezas, e muitas vezes abandonam tudo em busca dessas riquezas. Eu me lembro o dia que eu estava falando com os casais aqui, e Deus colocou no meu coração naquele momento que muitas vezes nós batalhamos para conseguir algo, e vamos lutando com as pessoas que estão ao nosso redor, afastando elas para longe de nós, e quando nós chegamos no pódio, quando nós alcançamos aquilo que nós desejamos, nós não temos ninguém ao nosso lado para celebrar a nossa vitória, porque afastamos todos que estavam ao nosso redor, abandonamos tudo e todos, por causa do materialismo, por causa das coisas deste mundo. Pessoas que não se preocupam com a vontade de Deus, mas apenas com a sua vontade. Em Lucas capítulo 12, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo vai falar uma parábola a respeito de um homem rico. Ele estava ensinando no meio da multidão, e de repente alguém chega para ele e fala, Senhor, me ajude, Senhor, fale com o meu irmão, para que o meu irmão divida a herança comigo, porque ele pegou toda a herança e não quer dividir comigo, Senhor. O Senhor olha para ele em meio ao seu ensinamento, ele vem buscar coisas materiais. O Senhor, ele diz, por acaso eu sou juiz agora sobre vocês, para dividir a sua herança? Mas ele conta uma parábola. Ele diz, havia um homem rico, e naquele ano os seus campos produziram tanto, que os seus celeiros estavam abarrotados. Ele não tinha mais onde guardar as suas riquezas. E o Senhor Jesus vai dizer que este homem pensou, o que eu vou fazer para guardar tudo isso que eu tenho ganhado, tudo isso que eu tenho colhido, toda essa riqueza, como eu vou guardar?
E então aquele homem tem uma ideia. Ele diz: eu já sei, eu vou destruir todos esses celeiros e vou construir celeiros maior, e então eu vou encher esses celeiros. E ele gasta a sua vida inteira trabalhando, buscando riquezas, acumulando riquezas, e quando tudo está pronto, os celeiros estão cheios, ele olha e diz: agora eu digo para minha alma: descansa, desfruta, porque agora eu tenho segurança, toda a riqueza que eu necessito está aqui, é só desfrutar. Jesus diz que aquele homem não passava de um tolo. E ele diz: tolo homem, de que adianta acumular todas essas riquezas? Hoje ainda pedirão a tua alma, e de que te adianta toda essa riqueza? Para quem vai ficar toda esta riqueza? Nós precisamos entender que a nossa vida não se resume a construir um reino autocentrado, um reino material nesta vida, mas a nossa vida tem um único propósito: manifestar o reino de Deus, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar: que venha o teu reino na terra, que venha como ele é no céu, aleluia. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, manifestar o reino de Deus. Eu gosto de uma frase, uma vez que eu ouvi do pastor Luiz Hermine, e essa frase marcou a minha vida. Ele diz que quando as coisas estiverem indo tão bem na sua vida, e você estiver enriquecendo, não se preocupe em erguer os muros ao redor para proteger a sua riqueza, mas se preocupe em aumentar o tamanho da sua mesa para compartilhar aquilo que o Senhor tem te dado. Esse é o cristianismo de verdade, meu irmão. Esse é o ensinamento do nosso Senhor. Se eu tenho recebido mais do que eu preciso, se eu tenho recebido mais do que eu necessito, eu não preciso construir celeiros maiores, eu não preciso buscar contas bancárias no exterior, investir em 30, 40, 50 casas para ficar cada vez mais rico, mas eu tenho que olhar para o meu irmão que está do meu lado, necessitando, sofrendo, muitas vezes morrendo de fome, e chamá-lo: vem para a minha mesa. Vem para a minha mesa que o Senhor tem me abençoado, e eu quero abençoar a tua vida. É isso que o Senhor nos chama, a não nos apegarmos à materialidade deste mundo, porque esta é uma característica de uma vida autossuficiente. Quando você busca bens materiais, achando que aquilo vai ser o maior, que você vai ter a maior segurança da sua vida. O apóstolo Paulo já dizia, quando escreveu 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns têm se desviado da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muitos não sabem lidar com a riqueza, muitos não sabem lidar com as bênçãos de Deus. Se o Senhor te deu mais do que você necessita, é para que você seja um abençoador, para que você ajude aquele que está necessitando. Não é para acumularmos, não é para construir nada contra você ter a tua casa, ter uma casa de aluguel. Entenda isso, meu irmão. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é do amor ao dinheiro, de você colocar a tua segurança no dinheiro, tirar a sua confiança em Cristo, que está em Cristo, e agora depositar no dinheiro, porque agora eu tenho um bom emprego, agora eu tenho uma vida sustentável, agora eu tenho a minha empresa, e se basta uma pequena veia da sua cabeça arrebentar e tudo se acaba, tudo se acaba. Eu quero que você entenda nesta noite, que Deus tem nos chamado para sermos abençoadores. E quando você aprender a compartilhar aquilo que o Senhor te dá, o Senhor vai te dar mais e mais e mais. Ah, mas por que o Senhor não abençoa? Porque se Ele te abençoar, você não vai saber lidar com essa riqueza. Se Ele te der mais do que você necessita, isso vai ser a sua segurança. E eu gosto muito quando o salmista diz no Salmo 20, verso 7 e verso 8, que ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque a nossa segurança não está no dinheiro, a nossa segurança não está no governo atual,
A nossa segurança não está no meu bom emprego, mas a minha segurança está em Cristo. Ele é o meu esconderijo, Ele é a minha fortaleza, Ele é o socorro presente na hora da angústia. É só Ele. Meu Deus, acabaram-se o tempo. Eu quero que você fique de pé. Tinham mais 2 pontos, mas eu quero apenas citá-los aqui. E eu quero que você medite, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração. Que o terceiro ponto, ou a terceira característica de uma vida autossuficiente, guiada pela sabedoria de baixo, é que ele ignora que existe uma eternidade. Versículo 14, ele vai dizer: digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e desaparece. A nossa vida aqui é muito passageira, é muito rápida, mas a maneira, eu quero te dizer só essa frase, eu quero que você guarde essa frase, e vai definir tudo que eu tinha para dizer aqui, a respeito desse tópico. A maneira como você vive aqui nessa terra, vai determinar onde você vai passar a sua eternidade. Pesado isso, né? Mas, se eu vivo segundo a sabedoria de baixo, infelizmente, a minha eternidade é no inferno. Mas se eu vivo segundo a sabedoria de Deus, produzindo os frutos do Espírito, amando, dividindo, servindo ao Senhor, manifestando o seu reino, Ele tem um lugar preparado para mim, Ele tem um lugar preparado para você. Mas é preciso eu abrir mão da minha vida, é preciso eu abrir mão dos meus desejos egocêntricos e buscar a vontade de Deus. E por último, este é o último tópico. Essas pessoas esquecem e ignoram que existe uma vontade soberana. A vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Eu gostaria de discorrer esses pontos, mas não há mais tempo. Tudo o que acontece na minha e na tua vida deve estar dirigido pela vontade de Deus. E ele diz no versículo 15: em um lugar deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos aquilo. A vontade de Deus é soberana. Mas não pense que você elaborar uma frase egocêntrica, você elaborar planos buscando apenas as coisas deste mundo e colocar no final desta frase: se Deus quiser, isso vai validar esta frase. Não, porque eu já ouvi muitas pessoas fazendo planos terríveis para destruírem casamentos, famílias, planos egocêntricos, e que diziam no final: mas se Deus quiser, vai acontecer. Quando ele diz se Deus quiser, é que nós temos que conhecer a vontade de Deus e estarmos alinhados a esta vontade. E como conheceremos a vontade de Deus? No versículo 9 e no versículo 10 ele diz: humilhando-se diante do Senhor, reconhecendo a nossa miséria, a nossa impotência diante das situações deste mundo, e pedindo ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria para lidar com esta situação, ó Pai, porque eu não tenho. É hora de nós abrirmos mão do nosso orgulho. É hora de nós reconhecermos, falar: Senhor, eu não sei lidar com esta situação, com a minha esposa, Senhor, eu me iro facilmente, e eu falo muitas vezes na hora da ira, palavras que machucam a sua vida. Senhor, me dá a tua sabedoria, Senhor, me ajuda, me conduz, Senhor meu Deus, com a tua sabedoria, e então eu sei que eu serei vencedor, e então eu sei que a minha vida será próspera, e então eu sei que o meu casamento vai ser abençoado, e então eu sei que a minha família vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Aleluias. É só com a sabedoria de Deus. E eu não quero prolongar mais. Eu quero orar nesta noite por você. Eu não vou chamar aqui na frente, onde você está mesmo. Eu quero que você agora reflita sobre a sua vida. Eu quero que você reflita sobre o seu casamento, reflita sobre o seu trabalho. Será que você tem lidado com essas situações com a sabedoria do alto? Ou será que você tem lidado com a sabedoria de baixo? Não esqueça que a sabedoria de baixo é chamada por Tiago de mundana,
animal e diabólica. Mas a sabedoria de Deus, ela traz alegria, ela traz paz, ela resolve tudo com mansidão, ela resolve esta discordância dentro do casamento, ela resolve esse problema no seu trabalho, ela vai resolver todos esses problemas que você não sabe como lidar. Peça sabedoria para o Senhor nesta noite. Vamos orar neste momento e buscar que o Senhor, porque eu tenho certeza, como Tiago diz no capítulo 1, versículo 5, peça, porque o Senhor te dará. O Senhor, Ele tem sabedoria para você nesta noite. Ele tem sabedoria para você lidar com a tua família. Ele tem sabedoria para você amar a tua esposa. Ele tem sabedoria para você lidar com este marido. Ele tem sabedoria para todas as situações. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Pai querido, te agradecemos pela tua palavra gloriosa que veio de encontro aos nossos corações, e que nesta noite, ó Pai querido, o teu Espírito Santo venha estar alcançando a cada vida, Senhor, humilhando, Senhor meu Deus, para que eles possam reconhecer, ó Pai, a sua miserabilidade, para que eles venham reconhecer que necessitam de Ti, que nós não temos capacidade de lidar com as situações desta vida, mas que a Tua sabedoria venha nos guiar, ó Pai, que a Tua sabedoria venha nos ajudar a lidar com o nosso casamento, com a nossa família, com os nossos filhos, com os irmãos da igreja. Que a Tua sabedoria, Senhor, venha nos ajudar a viver em unidade, Senhor, na Tua presença. Ora mandarai a sebiandara badagaçou andarai. Ó Senhor, é só a Tua sabedoria, Senhor, para nos dar a certeza de que estamos cumprindo a Tua vontade. Guia os nossos passos, Senhor, ilumina nossa mente, o nosso coração. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.